e hoje eu quero falar com vocês sobre diversidade religiosa. Mas o que é diversidade religiosa? O que significa religião? Bom, então vamos aprender. Chamamos de religião a crença na existência de um ser supremo e toda manifestação desse tipo de crença por meio de doutrinas e rituais. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade religiosa, em função da miscigenação cultural, fruto dos diversos processos migratórios. Aqui são encontradas diversas religiões. O cristianismo é praticado por 1/3 da população mundial, o que faz a religião a maior do mundo, em número de fiéis. De origem palestina, os cristãos creem em Deus, na Bíblia Sagrada e esperam a vinda do Messias, Jesus Cristo. O Islão é a segunda religião com maior número de fiéis, atrás apenas do cristianismo. Teve sua origem na Meca, atual território da Arábia Saudita. Dentre os principais do islamismo estão crer no Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta, e realizar 5 orações diárias. O judaísmo é uma religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão em busca da terra prometida. Os judeus acreditam que Javé é o Criador do universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente. O livro sagrado dos judeus é o Torá. O budismo é uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Ela trabalha o espiritual e tenta condicionar a mente de uma maneira a levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. O legal é que o Brasil é um país laico, ou seja, tem liberdade de culto religioso, apoiado pela Constituição, artigo 5º do inciso 4º. Mas há ainda muitas outras religiões pelo mundo: xamanismo, espiritismo, mormonismo, budista, umbandista, judeu, espírita, evangélico e católico. O importante é o ser humano respeitar a diversidade religiosa de cada um e aceitar que todos somos iguais, cada um com sua diferença. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas preciso aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Bom dia, turminha. Como é que vocês estão, né? Eu aqui, vocês aí, né? Mas eu espero que vocês estejam bem, tá certo? E dizer que eu estou com saudade de vocês, saudade de estar no ambiente de trabalho juntamente com vocês. Mas, enquanto a gente não pode, né, estar juntos, a gente vai continuar com as aulas assim, né? Mas prestando bem atenção, tá bom? Nossa aula de ensino religioso. O tema da nossa aula de hoje é diversidade religiosa. 6, 9. Só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Não é isso? Então, a maneira é a diversidade religiosa, né? A gente tem que respeitar, né? Não que o outro esteja errado, o outro esteja certo. Apenas vê de um ângulo diferente. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela, né? A importância da gente ensinar a amar e não a odiar, tá certo? A origem do mal, ele reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Allan Kardec.
Estado laico, né? O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa em função da miscigenação cultural, fruto dos vários processos imigratórios. Encontramos em nosso país diversas religiões, né? Cristã, islâmica, afro-brasileira, judaica, entre outras. Por possuir um Estado laico, o Brasil apresenta a liberdade de culto religioso e também a separação entre Estado e Igreja. O Brasil é um país religiosamente diverso, com a tendência de tolerância e mobilidade entre as religiões. A população brasileira é majoritariamente cristã, que é 89%, sendo sua maior parte católica. Herança da colonização portuguesa, o catolicismo foi a religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 1891. A mão de obra escrava, vinda principalmente da África, trouxe suas próprias práticas religiosas que sobreviveram à opressão dos colonizadores, dando origem às religiões afro-brasileiras. Muitos praticantes das religiões afro-brasileiras, assim como alguns simpatizantes do espiritismo, também se denominam católicos e seguem alguns ritos da Igreja Católica. Esse tipo de tolerância com o sincretismo é um traço histórico peculiar da religiosidade no país. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, né, ela diz o quê? Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular, né? O artigo 5, né, do inciso 6, diz o seguinte, né, da Constituição Brasileira, né, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, letivamente em público ou em particular. Nelson Mandela. Programa Nacional dos Direitos Humanos, a proposta 110, ela diz que prevenir e combater a intolerância religiosa, inclusive no que diz respeito à religião minoritárias e a cultos afro-brasileiros. A proposta 113, ela diz que incentivar o diálogo entre movimentos religiosos sob o prisma da construção de uma sociedade pluralista, com base no reconhecimento e no respeito às diferenças e crenças e cultos. Mas o que é religião? Chamamos de religião a crença na existência de um supremo, de um ser supremo, e a manifestação desse tipo de crença por meio de doutrinas ou rituais. Não quero que minha casa seja cercada por muros de todos os lados e que as minhas janelas estejam tapadas. Quero que as culturas de todos os povos andem pela minha casa com o máximo de liberdade possível. Gandhi. A importância da gente, né, respeitar a religião do outro, tá certo? Isso não impede que a religião do outro ela ande também na nossa casa. A gente pode sim ter uma religião específica e usar alguns propósitos, né, das outras religiões. O pensamento de hoje, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Agora é a hora da nossa atividade, né? Todas as perguntas pessoais, tá certo? A primeira questão, para você, qual a importância de aceitarmos nossas diferenças? 2. Escreva em um parágrafo as suas impressões a respeito da importância da diversidade religiosa no mundo. Qual é a importância da diversidade religiosa no mundo? Vocês vão escrever.
3. Escreva um texto que complete a frase. Vocês irão escrever um texto que complete essa frase. Eu respeito os outros na diferença religiosa porque... Vocês vão fazer um texto, tá bom? Texto, tá certo? 4. Se nem os polegares das mãos são iguais, menos ainda são os gostos, os pensamentos e as ações. Pensando nisso, através desse desenho, reflita sobre suas qualidades e as registres em cada um dos dedos das mãos e façam lindo colorido. Vocês irão fazer a mão de vocês, né? Em cada dedo, vocês irão colocar as qualidades que vocês têm, tá certo? Irão fazer um colorido, né? Pode enfeitar bonitinho, né? E irão mandar para mim, tá certo? Até a nossa próxima aula, né? Um grande beijo. Aguardo as atividades, tá bom?